Olá pessoal, eu sou a professora Juliana e nós vamos trabalhar a aula de Geografia para o segundo ano, conhecendo o lugar onde nós vivemos. Então vamos resolver alguns exercícios sobre esse tema. A paisagem geográfica é tudo que podemos perceber por meio dos nossos sentidos, sendo constituída de elementos naturais e culturais. Analise a imagem a seguir e classifique os elementos entre naturais e culturais. Natural é aquilo que já vem da natureza, que o homem não modificou, não precisou fazer nenhuma alteração. E cultural é aquilo que o homem construiu, né? Que não nasceu ali. Então, observando essa imagem aqui, o que a gente consegue dizer? O que é uma paisagem natural? Então, nós temos aqui a árvore, né? Uma paisagem natural. Nós temos o cenário aqui de plantações. E o cultural, aquilo que o homem colocou aqui. Nós temos a casa, o moinho. Isso foi construído pelo homem aqui no meio dessa paisagem, certo? Aqui, ó, lembrando bem, nós temos as montanhas, né? O morro, aqui a floresta, aqui atrás, isso aqui são paisagens naturais, que o homem não construiu. Então, nós vamos olhar lá no livro de vocês, na página 176 e 177, abram lá o livro de vocês, e vocês vão observar paisagens rurais e urbanas. No nosso dia a dia, é possível realizar a mesma leitura. Determine a seguir qual imagem podemos determinar como espaço urbano e como espaço rural. Lá no livro de vocês, na página 176, nós temos um exemplo aqui de paisagem rural, né? Da zona rural, de uma fazenda, de plantações, certo? Já na página 177, aqui, nós temos o exemplo da paisagem urbana, aquela onde tem cidades, prédios, né? Um avião passando aqui em cima. Então, são exemplos de paisagem rural e paisagem urbana. Olha aqui, a paisagem rural e a paisagem urbana, certo, pessoal? Agora, vamos retomar aqui as imagens que nós estamos vendo. A figura A e a imagem B, a figura B. A figura A, ela representa que tipo de espaço? Um espaço rural ou um espaço urbano? Isso, a letra A, ela representa pra gente um espaço rural. Olha lá, onde eu posso ver floresta, plantações, posso observar montanhas, né? Isso aqui é uma zona rural. Já a figura B é um espaço urbano, olha lá, uma cidade, onde tem aqui ponte, prédios, antenas, ruas aqui, ó, ao lado, certo? Então, a letra A, eu tenho a representação de um espaço rural. E a letra B, de um espaço urbano. E onde você mora? O que é um espaço? É um espaço rural ou é um espaço urbano? Pensa e conte para o adulto que está junto com você. Exercício 3. Os elementos que formam as paisagens são classificados pela geografia de acordo com a sua origem e seu processo de construção. Todas as paisagens que você observa foram construídas, ou seja, elas nem sempre existiram. As paisagens foram se formando ao longo do tempo, naturalmente ou por meio da ação humana. Liste 5 exemplos de elementos formados naturalmente e 5 criados pela ação humana. O que é aquilo que veio da natureza, que formou naturalmente, que não foi o homem que chegou lá e construiu aquilo? Vamos pensar lá nos elementos naturais. Ó, vou separar aqui. Você também vai separar no seu caderno, tá? Então, olha aqui. Os naturais e os culturais.
Então, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pensar em 5 elementos naturais para a gente listar aqui. O que será? Vou ajudar vocês. O rio. Não foi o homem que criou o rio, né? Ele é da natureza. Outro exemplo. As praias. O que mais? As montanhas. O que mais que nós podemos usar? A lagoa, ou lagos, né? Lagoas ou lagos. E também nós temos aqui como outro exemplo, nós podemos colocar as florestas. Então, 5 exemplos de paisagem natural: rio, montanhas, praias, lagoas e florestas. Agora nós vamos pensar em elementos culturais, ou seja, que o homem construiu e aí começou a fazer parte da nossa paisagem. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui existem, olha, um monte de exemplos que nós podemos usar. Eu escolhi 5 para poder a gente colocar. A casa, as casas, né, de um modo geral. Os prédios. Os hospitais, que hoje em dia está se falando tanto dos hospitais por conta da doença que estamos aí tentando combater, né? Os hospitais. As escolas. E também nós podemos citar aqui os museus, são espaços culturais. Então, vamos retomar aqui alguns exemplos que eu citei para vocês de espaços naturais: rios, praias, montanhas, lagoas e florestas. E espaços culturais: as casas, os prédios, os hospitais, as escolas e museus. Bancos podem ser, lojas, os shoppings, restaurantes, são outros exemplos de espaços culturais, certo? Olha aqui, o exercício número 4. A ação humana pode contribuir ou prejudicar os elementos formados pela natureza. Observe a imagem a seguir e indique quais construções humanas do lado B poderiam prejudicar o espaço apresentado no lado A. Explique a sua resposta. Então, olha aqui, nós temos aqui um exemplo de uma paisagem natural. Aí o homem foi lá e fez o quê? Construiu a paisagem cultural. O que essa paisagem aqui atrapalha no lado A? Pensou aí um pouquinho? O que pode ser? Poluição, porque aqui nós podemos ter indústrias, nós temos os carros, né, no espaço cultural que está poluindo. Teve o desmatamento do lado A, ou seja, destruíram a mata natural para construir cidades. Então, nós temos a questão da poluição visual, a poluição sonora, com o barulho dos carros, das indústrias, a poluição de gases, né, da atmosfera, por conta dos carros também, das indústrias, do que o ser humano já produz, e daí está destruindo a paisagem do lado A. Então, precisou desmatar
acabar com a paisagem do lado A para ser construída a paisagem do lado B. E isso é muito prejudicial para nós. Isso não pode ser feito de maneira desordenada, de forma que não vá... Então, quando se desmata um lado, o ideal é que a gente possa reconstruir em outro lugar, replantar em outro local, certo? E agora, para a próxima aula, nós vamos listar 3 exercícios, certo? Vocês vão ter que fazer o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3. Vocês vão ler com um adulto ou responsável, vão fazer e nós vamos corrigir juntos na próxima aula, ok, pessoal? Então, para hoje, nós temos este. Obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!